Se você já esteve na cadeia, talvez algum detento tenha vindo te contar que já foi para o espaço, ou que está no espaço, bem nesse exato momento. Olha, pode não ser uma boa ideia desmentir isso ali dentro. Porque, pelo que se sabe, só existiram 2 momentos na história. Um desses momentos é hoje, com o piloto de ônibus espacial James Halsell, que cumpre atualmente uma pena de 4 anos de prisão, após se declarar culpado por homicídio culposo em 2021. O outro momento foi em 2007, quando a astronauta Lisa Novak foi acusada de tentativa de homicídio em 1º grau. E a história dela é absolutamente insana. Lisa Marie Caputo nasceu em 1963, em Washington, D.C. Seu pai era cientista da computação e sua mãe, bióloga. Em 1969, ela assistiu o homem pousar na Lua pela TV. E em 1978, viu a chegada das primeiras mulheres astronautas. Ela visitava sempre o Museu Nacional do Ar e do Espaço. E para encurtar a história, ela queria ser astronauta desde pequena. Na escola, ela se destacava nos esportes e nos estudos. O histórico padrão de um astronauta, faculdade de elite, Academia Naval dos Estados Unidos, formada em engenharia aeronáutica, virando oficial na Marinha, onde trabalhou como engenheira aeroespacial. Aqui estão algumas das aeronaves incríveis que ela pilotou: o Douglas A3 Sky Warrior, o LTV-A7 Corsair II, o Douglas A4 Skyhawk, o T-39 Sabreliner e o T-2 Buckeye. Essa máquina era linda. Lisa Marie Caputo se qualificou como oficial de voo naval. No entanto, em 1988, ela deixaria de ser Lisa Marie Caputo, porque se casou com um antigo colega da Academia Naval. Você pode questionar a sabedoria de se envolver com alguém do trabalho. Em 1995, a NASA anunciou a seleção de um novo grupo de astronautas. E Lisa queria entrar. A inscrição dela foi uma das mais de 2.400 recebidas. No ano seguinte, a NASA anunciou os escolhidos para 10 novas vagas de piloto, 9 de especialistas internacionais e 25 especialistas regulares. Lisa Novak era uma delas. Essa turma de 1996 foi o 16º grupo de astronautas da NASA e é a maior até hoje, apelidada de as Sardinhas. Novak completou o treinamento em 1998, especializando-se na operação do braço robótico do ônibus espacial. A essa altura, você deve se perguntar: por que alguém jogaria tudo isso fora? Que crime seria mais impressionante do que operar um braço robótico no espaço? Fumar um cigarro numa moto, talvez. Se você roubasse a moto e o cigarro. E pense no processo de seleção. Para uma posição tão exclusiva, você precisa ser um ser humano perfeito. Ladrões de cigarro não entram. Pegou uma caneta do escritório sem querer em 1982. Pronto, você tá fora. Mas a vida de sucesso de Novak estava prestes a se complicar. Em 2002, o marido dela, que era controlador de voo no Centro Espacial Johnson, foi convocado de volta ativa na Marinha por causa da guerra no Afeganistão. Até ali, o casal organizava os turnos de trabalho para que sempre houvesse um deles cuidando dos 3 filhos. Agora, Novak estaria sozinha. Em 2003, o desastre do ônibus espacial Columbia tirou a vida de 7 astronautas, 3 dos quais eram da mesma turma de Lisa, de 96. Ela foi designada como oficial de assistência à família da astronauta, Laurel Clark. Clark era uma amiga próxima, e a família disse que Novak fez um trabalho excepcional, cuidando da papelada e do filho de Clark. Eles se perguntavam o quão estressante foi assumir tudo isso,
já que ela tinha seus próprios 3 filhos. Em 2004, Novak participou de um treino de sobrevivência, onde ela e 5 astronautas foram deixados no deserto, no norte de Quebec, e voltaram a pé. A jornada de 20 quilômetros durou 11 dias. Nesses 11 dias, Novak se aproximou de outro astronauta, William Oefelein, piloto do ônibus espacial, e após o retorno, os dois começaram um caso extramarital. E lá vamos nós. Isso era um risco ainda maior do que você imagina. Novak e Oefelein eram oficiais da Marinha na ativa. E como ambos eram casados, os dois estavam cometendo adultério. As leis religiosas são claras sobre o adultério. Não cometerás. E a Marinha concorda com isso. O adultério é considerado conduta indigna de um oficial e de um cavalheiro, passível de punição pela lei militar. Pouco depois, a esposa de Oefelein descobriu e-mails entre ele e Lisa, que eram bem picantes. Em outras palavras, provavam que não era só amizade. A esposa dele pediu o divórcio em 2005. Num breve retorno às conquistas admiráveis, Novak foi ao espaço na Discovery em 2006. Levou lembranças, faixas de antigas escolas e o anel de noivado da avó. Não tem vergonha? No lançamento, a tripulação notou detritos caindo do tanque. E o primeiro dia no espaço foi para checar danos. Novak passou 6 horas e meia olhando uma mancha branca no bico da nave com o braço robótico, temendo um impacto. No fim, era só cocô de pássaro. Ao voltar, Novak encarou a crise no seu casamento de fachada e se separou do marido em 2007. Nessa época, Oefelein percebeu que não queria mais aquele caso e disse a Lisa que tinha acabado, mas que podiam ser amigos. Segundo ele, ela aceitou bem. Tinha uma típica compreensão ingênua dos homens sobre relações, como veríamos logo depois, porque ela não aceitou nada bem. Ele achou que estava tudo resolvido. Achou que ela foi compreensiva quando ele contou que estava namorando uma capitã da Força Aérea, Colleen Shipman. Esse cara, o Dom Juan do espaço, achou que foi tudo ótimo e não viu problema no fato de Lisa continuar ligando para ele todo santo dia. Ou o fato dela ainda ir ao apartamento dele. Até a nova namorada falar: "Por que a bicicleta dessa mulher tá aqui? Tira as coisas dela daqui agora." Shipman chegou a perguntar: "Tem certeza que ela tá bem com isso? Não vai aparecer uma maluca na minha porta tentando me matar?" "Não, ela tá de boa com tudo." Mas o mestre da psicologia feminina nunca pegou a chave de volta. Quando ele viajou para o espaço, Novak entrou no apartamento, ligou o computador e leu os e-mails que Shipman mandou para ele. Para um astronauta, esse cara tinha sérios problemas em proteger e-mails. Ele não sabia o que era uma senha. Um e-mail de Shipman dizia: "Vou ter que me controlar quando te ver. Meu primeiro desejo vai ser rasgar suas roupas, te jogar no chão e..." Bom, já deu. As respostas dele não eram tão apaixonadas. Novak ficou furiosa ao ver outra mulher assumindo o lugar que julgava seu no coração dele. Shipman chegaria ao aeroporto de Orlando à 1 da manhã, no dia 5 de fevereiro de 2007. E Novak estaria lá, esperando por ela. Lisa pegou o carro do marido e dirigiu mais de 1.400 quilômetros de Houston até Orlando. A mídia mundial divulgou que ela usou fraldas espaciais de alta absorção no percurso, apenas para não perder tempo, parando. A notícia se espalhou como fumaça pelos principais jornais de TV da época. A obsessão de uma astronauta da NASA dirigindo uma distância absurda usando fraldas chocou o público e virou manchete nacional em todos os canais. Embora ela tenha negado as fraldas mais tarde,
Ela se hospedou num hotel com o nome falso de Linda Turner e pagou em dinheiro. Colleen pousou pouco após a 1 da manhã, mas esperou 2 horas pelas malas. Que raiva de aeroporto! O tempo todo, Lisa estava lá vigiando, usando sobretudo com capuz, óculos e peruca preta. No estacionamento, Shipman sentiu que estava sendo seguida. Ao chegar perto do carro, ouviu passos correndo, entrou rápido e travou as portas. Sorte dela porque a mulher surgiu tentando abrir a maçaneta. Lisa bateu no vidro dizendo que precisava de ajuda, que o namorado não apareceu. E pedia carona porque estava sozinha no escuro com medo. Colleen não sabia quem era, mas sentiu o perigo. Recusou a carona, mas ofereceu chamar a segurança. Lisa pediu o celular emprestado. Colleen disse que estava sem bateria e Nowak começou a chorar. Pensando que ela passava mal, abriu uma fresta do vidro. Foi aí que Lisa disparou o spray de pimenta, gritando ofensas antes de fugir. Minutos depois, a polícia chegou e pegou Lisa tentando jogar uma sacola fora. Revistaram o carro do marido e o que encontraram era assustador. Uma arma de brinquedo, idêntica a uma pistola real, um martelo, uma faca de caça, luvas de látex, tubos de borracha e o spray de pimenta. Também acharam um disquete e pendrives com fotos de bondage e a imagem de uma mulher nua. Nowak foi presa por tentativa de sequestro, agressão, arrombamento e destruição de provas. No tribunal, a promotoria provou que as evidências mostravam um plano meticuloso para sequestrar e ferir Colleen Shipman. Ela foi libertada sob fiança de $15.000 com uso de tornozeleira eletrônica. Mas antes de sair, a polícia aumentou a acusação para tentativa de homicídio em 1º grau. A NASA exigiu uma avaliação psiquiátrica. Um pouco tarde para isso, não? 2 psiquiatras a diagnosticaram com transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva, síndrome de Asperger, depressão maior e um surto psicótico breve, causado pelo estresse do momento. A Marinha convocou Lisa e William, agora que o adultério era público. Eles cancelaram as funções de William na agência e ele se aposentou logo em seguida, em 2008. No caso de Lisa, decidiram esperar o fim do processo civil. Como as provas eram esmagadoras, ela aceitou um acordo em 2009, declarando-se culpada por invasão e agressão leve, recebendo 1 ano de condicional. Teve muita sorte, mas a Marinha agiu logo depois. Ela foi rebaixada de posto e expulsa militarmente com uma dispensa desonrosa. Anos mais tarde, William Oefelein e Colleen Shipman se casaram e hoje têm um filho juntos. Uma reviravolta impressionante, do espaço direto para a prisão. Frente a frente com sua vítima no tribunal, Lisa Nowak foi ordenada pelo juiz a olhar diretamente nos olhos de Colleen Shipman. Chorando e muito abatida, a ex-astronauta pediu desculpas publicamente, dizendo estar sinceramente arrependida por todo o pânico e a humilhação que causou. Um fim melancólico para fechar um dos casos mais insanos da história espacial.